Empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo a mais um Contabilizando Negócios com Matheus Aranha, que sou eu, um podcast com o intuito de trazer gente daqui da nossa terra, empresários, empreendedores de sucesso, para compartilhar um pouquinho aqui das histórias deles, falar um pouco sobre negócios e conhecer um pouco mais sobre diferentes segmentos. Hoje eu estou aqui com Palhares, seja bem-vindo, Palhares. Obrigado, Matheus. E Palhares, quem é você em 30 segundos? Bom, Matheus, eu me chamo Edson Palhares, eu sou empresário, pai de uma bebezinha de 2 anos e 3 meses, amante do golfe, tá? Meu esporte predileto. Sou uma pessoa disciplinada, resiliente e esforçada e busco desenvolver tudo que eu faço com o máximo de coerência e exatidão. Então, Palhares, conta um pouquinho aqui pra gente como é que foi essa trajetória no mundo das empresas, né? Como você começou a empreender. Conta um pouquinho desse ponto de partida. Bom, Matheus, primeiro te agradecer pelo convite. Show de bola. Eu não poderia deixar de estar aqui e também deixar de mencionar que a ADM Contabilidade acreditou em um projeto inicial no passado, há mais ou menos uns 7 anos, a pessoa do Valdir, né? Agradeço. E assim, para começar a minha história, eu diria que a trajetória nos negócios, eu diria que a gente poderia incluir nesse contexto a ADM Contabilidade, porque é a empresa que foi uma das tais que na época me deu ali apoio para desenvolver o meu primeiro modelo de negócio, né? Então, daí a gente parte para o início de uma trajetória de conquistas, ousadias, disciplina e comprometimento, porque eu acho que nos negócios, além da relação com pessoas, é isso que importa, tá? Então, a minha história começa em meados de 2014, quando eu logo me formei, e na minha intenção de entrar no mundo corporativo, eu tinha um projeto, né, pessoal de buscar empreender na área previdenciária na época, né, e por isso o primeiro modelo de negócio da FOPS, que era a empresa que eu fundei lá na época com mais 2 sócios, que posteriormente eles saíram do negócio, mas que eu permaneci, e desenvolvendo esse trabalho em parceria com o escritório de assessoria jurídica e contábil, a gente desenvolveu o primeiro negócio. Que não é o modelo atual, né? Não. Até porque as empresas, quando, assim, para ter sucesso, normalmente tem essa estruturação, né? Eu digo sempre que a FOPS, na época, ela não deixou de existir, mas ela se performou, né? Performou, perfeito. Ela mudou de característica, até porque, mercadologicamente falando, na época, o setor, né, o segmento, ele deixou de existir porque houve mudanças na legislação, que houve mudanças práticas e técnicas que fez com que um outro projeto que existia na minha gaveta chegasse no momento de levar ali em consideração aquele projeto que estava em gaveta, mas que era um projeto ousado, tá? E aí eu posso dizer que começou nesse momento, que é entre 2015 e 16 para 17, a trajetória e a mudança. Porque eu, com pouco recurso na época, peguei um avião aqui e fui para São Paulo. Primeira viagem que eu fiz para São Paulo, por isso que eu falo que é ousadia mesmo, sem saber exatamente como funcionava a grande metrópole. Hoje eu vou todos os meses, até mais de uma vez, mas nesse dia, falei até com minha esposa, esse é o recurso que eu tenho, eu vou apostar nisso aqui, porque é a mudança de característica e de vida que a gente vai ter nesse momento. E aí, fiz isto, cheguei a fechar uma grande parceria em São Paulo, que aí começa a minha trajetória de vida, de vida estrutural nos negócios e também da minha vida pessoal ali, alcançando alguns objetivos pessoais. Palhares, uma coisa que eu admiro em você, que eu queria que você explorasse um pouco e até te perguntar, assim, você é uma das pessoas que, quando a gente fala de empreender, você falou da ousadia, e eu gosto muito da questão do gerenciamento de risco. Sim. E uma coisa que você fez lá atrás foi puxar o risco para si, né? Sim. Você puxou o risco financeiro
de remodelar o seu negócio. E eu vejo muito, hoje em dia, uma galera que, tipo assim, quer tentar um negócio e acha que já vai conseguir rápido, que é um ano tentando e depois se frustra. Você que vem dessa questão do risco, o que é que você Sim. poderia dizer para essa pessoa, para ela se motivar em relação a isso? Bom, todo negócio, ele, por si só, ele tem riscos. Seja o pequeno comércio, até uma empresa de prestação de serviço que tem ali mais técnica envolvida. O risco sempre vai existir em todo negócio, mas por trás do risco sempre tem que ter um plano, tá? Porque não adianta você ter só a vontade de fazer algo sem estruturar um planejamento para que, na prática, isso chegue a existir, tá? Eu, continuando aqui a trajetória, na época em que eu fui para São Paulo, e aí, falando de risco, eu fui simplesmente buscar estruturar um negócio para minha posteridade, tá? Subsequentemente, eu estava na minha cabeça com um plano de execução. Então, aquele risco de ir a São Paulo, bater na porta de alguém e esse pessoal dar a oportunidade de eu desenvolver esse modelo de negócio, que aí eu passo agora a dizer que é a área que eu atuo atualmente, a área que me fez crescer como pessoa e como profissional, e a área que eu respiro diariamente, que é a área tributária, né? Então, a empresa que na época ela me deu a oportunidade, hoje a gente já faz parte da estrutura, né? Como sócio do negócio. Mas antes eu era apenas um parceiro dos quase 1.000 parceiros que existem no Brasil todo. Então, a Revio, que é a empresa, uma das empresas que eu faço parte, que eu tenho sociedade e negócio, antes eu era parceiro deles. Eu utilizava a estrutura tecnológica deles para entregar os resultados do meu negócio, do meu projeto de negócio. Então, hoje, é até interessante falar, porque não faz muito tempo que eu entrei na estrutura como sócio do negócio, porque a Revio, ela sempre foi parceira, mas existia a Forbes Tax Recovery, que era a empresa que estava ligada à Revio ali, e há um ano atrás eu recebi o convite de participar da sociedade num projeto de expansão que a empresa tem atualmente, e aí hoje uma das minhas empresas, uma das estruturas que eu participo como sócio é a Revio, além de outros negócios que também foram sendo desenvolvidos ao longo dessa trajetória de empreendedorismo. Palhares, e para a gente trocar mais em detalhes aqui, eu vou trazer aqui uma coisa que eu já sei, né, em forma de pergunta, mas para que a gente bata esse papo. Para mim é uma coisa que é fantástica e eu já vi acontecer, né? A gente, sim, como você falou, a gente tem uma parceria há muitos anos, sim, com a DM, e eu já vi acontecer uma coisa que a gente pode achar que é milagroso, né? Uhum. Do nada a empresa tá aqui, do nada, né? Uhum. Tá aqui e receber um valor na conta, sim, ou receber créditos tributários. Para quem não entende, como é que isso é possível? Explica um pouquinho dessa atuação que você chega junto à empresa e ela vai recuperar algum tipo de tributo, seja na conta, seja como crédito. Sim. Dá uma palhinha para a gente sobre isso. Vamos lá. A área tributária no Brasil ela é um tanto complexa porque existem legislações por trás que requer ali um know-how, né, uma expertise para você chegar a esse resultado. E hoje no Brasil existe, eu posso até dizer que um preconceito de algumas classes sobre os temas revisão fiscal, recuperação tributária e etc. É meio que uma culturalização feita, sim, por questões de experiências que alguns empresários passaram. Mas é importante dizer que em todo ramo de atividade existe as pessoas que fazem um trabalho sério e as pessoas que fazem, sim, um trabalho ali pífio e que estão na onda querendo ali surfar benefícios, benefícios, mas que provavelmente a intenção é outra. Mas, falando sobre a parte boa e a parte séria do negócio, como que uma empresa pode vir a identificar oportunidades tributárias? Primeiro que a gente tem que partir do princípio de que ela
tem a possibilidade sempre de fazer uma reengenharia fiscal sobre a estrutura fiscal e tributária dela. E aí, a característica da Revio, para mencionar aqui e estruturar sua pergunta, é que a Revio, diferente de diversas consultorias no Brasil, ela é uma empresa de tecnologia que utiliza esta tecnologia para trazer conformidades fiscais, ou seja, o famoso compliance. Sim. Numa empresa, você sabe bem disso, existem várias áreas e as áreas podem passar por compliance. Sim. A Revio, em específico, ela busca estruturar o cruzamento de informações fiscais e estruturar relatórios quantitativos demonstrando pagamentos indevidos ou a maior dentro do período prescricional, que seria ali os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. E aí o que é que envolve nesse contexto todo? Envolve tecnologia, expertise e o porquê que as empresas atualmente têm essas oportunidades. Porque a legislação, normas tributárias, instruções normativas, COSITES e etc., elas modificam-se com muita frequência. E aí quando você cruza a informação de um contribuinte, ele, por inobservância da legislação, por erro técnico ou por questões internas, ele pode passar despercebido em algum momento ali. E nesse ponto é que as empresas que fazem um trabalho sério encontram com fundamento, as oportunidades tributárias e aí sim, na prática, o que ocorre? Você gera caixa e economia fiscal no negócio. Porque as empresas que passam por essa reengenharia fiscal, por esse compliance e buscam essas oportunidades tributárias, elas estão com a intenção de gerar caixa no negócio delas. E o contribuinte no Brasil, que com a carga tributária excessiva e etc., ele, se tiver ali coerência e entendimento sobre o mercado tributário e as oportunidades que existem, ele vai abrir ali a oportunidade e aí sim verificar que existem empresas sérias no Brasil e que fazem um trabalho bem feito. Perfeito. Então, vamos criar um exemplo imaginário. Sim. Vamos dizer que tem uma distribuidora e ela, por alguma mudança na legislação, que é uma coisa que a gente sabe que ocorre, como você falou, por algum erro técnico, por algum motivo, vamos falar números redondos, ela estava ali pagando 100 mil por mês de impostos, lembrando que são vários impostos, né? Sim, Mas para título de exemplo, 100 mil por mês, e por uma determinada legislação, o correto era que ela estivesse pagando 90 mil por mês. E aí passou-se esses 5 anos, dando essa diferença aí de 10 mil por mês, isso dá 120 no ano, 600. Então é um direito dela, né? E aí você entra com tecnologia e com conhecimento técnico e chega e diz assim, amigo, a gente vai analisar se é possível recuperar esses 600 mil que é devido seu. E aí isso é convertido em caixa para dentro da empresa. Exatamente. Imagina a felicidade do cidadão recebendo uma notícia dessa. Não, é interessante. Você tem casos de felicidade assim? Claro. Fala um pouquinho. De receber telefonema à noite, pela manhã bem cedo. Porque assim, a Receita Federal, que para algumas pessoas é um bicho de 7 cabeças, mas na realidade, pessoal, a Receita Federal ela sabe de tudo que ocorre dentro do seu negócio. É como se fosse um Big Brother. Por quê? Porque as escriturações, as entradas e as saídas de itens ligados diretamente à sua atividade, eles têm nota fiscal. E com isso, tem um receptor de informações chamado SPED, você sabe bem, sim. Que vai receber essas informações. Então, quando você busca revisar seus tributos, né, a parte tributária, quando você busca oportunidades tributárias, você não está mexendo com o leão, a Receita Federal, o bicho de 7 cabeças. Não, você está buscando o seu direito. Sim. Identificar as oportunidades que são suas, créditos próprios. Tá? Então, Matheus, é interessante a gente mencionar o seguinte. Você deu o exemplo de uma distribuidora. Eu vou tentar aqui ir para um segmento que é mais abrangente. Vamos lá. Uma indústria. Está no setor produtivo. Certo? O que o processo produtivo de uma indústria requer? Insumos. Certo? É interessante mencionar que, desde 2018, houve uma mudança significativa no conceito de insumo. Tá? Existe
um entendimento atual sobre insumos, que aí a gente chama de novo conceito de insumo, que os julgadores, o colegiado, né, quem julgou a demanda, ele entende que existe uma essencialidade e uma relevância destes itens que são envolvidos diretamente no processo produtivo. Então, veja, antigamente, a Receita Federal, ela atrelava, ela correlacionava duas instruções normativas relacionadas à IPI para determinar e interpretar questões de PIS e COFINS. Certo. Então, o que o STJ, em julgamento em 2018, fez? Ele invalidou duas instruções normativas da Receita, ou seja, tornou elas ilegais, né? Consequentemente, passa-se a um novo entendimento e agora existe a possibilidade do operador, daquele que está no chão de fábrica, o operador do negócio, o detentor de todo o conhecimento dentro da atividade dele, olhar para os itens que são envolvidos no processo produtivo e, em uma espécie de validação, isso eu estou falando do método que a Rev utiliza, uma validação sobre esses itens, que até então a Rev, ela, ao cruzar as informações fiscais, ela cruza e identifica item a item. Então, se usando você... tecnologia. Exatamente. Então, se você tem um processo produtivo, insumo ligado ali no processo produtivo da empresa, né, da indústria, até que ela monte seu produto e entregue ao seu cliente final. Na hora que você produz isto e envolve ali os insumos, o que a lei determina e que pode ser tomado crédito sobre aquele insumo, sobre aquele item ali, que está ligado diretamente ao processo produtivo, ou seja, é imprescindível que esse item permaneça lá dentro. E aí existe uma coisa muito prática que se faz, que é a subtração. Então, na prática, digamos que... Vamos pegar um exemplo. Tem uma indústria... Num processo produtivo. Tá. A indústria, ao produzir lá, ela, por infelicidade, quebra alguma coisa e ela precisa substituir. Quando aquilo que quebrou, danificou e etc., ele prejudica diretamente o processo produtivo, isso classifica-se como essencial. Sim. Ou seja, ao comprar, ao fazer a aquisição daquele item, aquele vai ser objeto de creditamento, porque você está considerando que aquilo é essencial. E o que é relevante? Eu melhorei o meu processo produtivo com algo que meu produto melhorou e a minha venda também. Eu entreguei melhor meu produto. Isso é relevante. Sim. Então, você vai ter que inserir esses conceitos por trás do trabalho para que o operador, a Rev que olha de fora ou qualquer outra consultoria que venha a fazer esse trabalho, e veja que existem as possibilidades dentro da subjetividade da lei, você trazer uma objetividade, porque na prática você vai colocar item a item para ele. No final do dia são números. No final do dia são números. Uhum. Então, no caso aí, o que vai acontecer? O operador vai validar junto com a empresa aqueles itens todos identificados. Quem foi ali, passado ali por alguma inobservância e deixou de se creditar ali, a gente vai gerar um relatório e vai demonstrar a oportunidade. Você tem X valor para recuperar. Isso inicia-se um outro processo, que é o processo ou de compensação ou de ressarcimento. Compensação, como a Rev só trabalha recuperando tributos federais, então a gente está falando aqui de PIS e COFINS. Então, se o cara tem, exemplo, a gente identificou R$1 milhão e ele tem 100 mil pagos por mês de PIS, COFINS, INSS, IRPJ, CSLL e IPI, ou seja, ele vai compensar esse 1 milhão até concluir. Então, em 10 meses ele não paga. No final todos do esses dia, tributos. É caixa para dentro da empresa. É por isso que a gente fala que o trabalho entrega geração de caixa e economia fiscal. E a outra modalidade do ressarcimento? Ressarcimento é quando, por exemplo, uma empresa... nós temos, por exemplo, um cliente em comum, que recentemente recebeu em caixa um valor... Quando fala em caixa, é caixa mesmo, né? Um valor significativo, sim, tá? Sim. Ele, ao receber esse recurso, né? Ele foi um dos tais que quando, às 9 horas da manhã, quando recebeu... Porra! Podcast pode falar não, né? Pode falar. Porra, Palhares! Porra! E ficou muito alegre, né? Então, não, e assim, se a empresa operou... Vamos lá.
isso é quase um lucro, né? Porque assim, se a empresa operou fazendo esse desembolso a mais durante vamos pegar esses 5 anos, quando isso aqui chega, é como se fosse um lucro, né? Porque sim. ela já sobreviveu esses 5 anos sem isso. Então, vira lucro para o sócio, caixa para a empresa, retorna em investimento no próprio negócio, né? Aí para dar o exemplo do caso das empresas que fazem ressarcimentos, no caso aí da empresa em questão, que eu estou aqui mencionando, o fato dela exportar para fora, né, para outro país, ela não paga o PIS e COFINS internamente. Porém, ela está no regime de tributação real. Então, ela está na não cumulatividade. Na hora que ele faz a aquisição e esses insumos são envolvidos diretamente ali na produção da estrutura do negócio dele, para a entrega do produto dele, isso significa que ele não consegue compensar na frente. Ou seja, porque ele não paga imposto federal aqui no Brasil. Então, ele se torna credor da União. Então, a partir do momento que ele se torna credor da União... A forma que ela tem de pagar... A forma que ela tem de pagar é ressarcindo os valores que são ali de créditos. Entendeu? Perfeito. E, assim, esse tema, para muito empresário, é bem chato, mas a gente está no Brasil, né? O empresário, ele tem que... Eu gosto de dizer assim, que o empresário, ele tem que ser um nota 8 em vários temas. Gestão, RH, tributação, liderança, a sua própria operação, obviamente, é o que ele tem que ser mais especializado. E falando um pouco de tributação, eu acho legal que assim, a gente tem como ganhar, vamos chamar de ganhar, de criar economias olhando para o passado, e a gente também tem possibilidade de ter economias olhando para o futuro. Claro. Uma coisa que é o DNA da ADM é o planejamento estratégico tributário. E por meio de estratégias dentro da lei, obviamente, que são chamadas de elisão fiscal, a gente tem conseguido diminuir muitos tributos de clientes nossos. Eu não vou dizer de um mês para o outro, porque esses planejamentos levam tempo, mas quando a gente aciona o botãozinho, de um mês para o outro. E como é que você enxerga, dentro desse contexto, esse trabalho, vamos dizer assim, olhando para o passado, olhando para o futuro, dentro dessas revisões, né, dessas recuperações, a empresa ela se adequa não só ao passado, mas também para frente? Sim, claro. Os relatórios que a gente desenvolve, eles são, na verdade, uma base, né, de parametrização. Porque, veja, se nós desenvolvermos um trabalho na área comercial, você vai analisar NCM, código de produto, etc. Então, você vai identificar ali inconsistências, divergências, inobservâncias, e aí o relatório vai te dar ali um parâmetro. O planejamento tributário é de extrema importância, como você falou, por quê? Porque as empresas, eu acho que é importante dizer que no Brasil existe 2 regimes, né? O regime simplificado e o regime normal. Isso. Só que dentro desse regime normal se divide em 2, porque é o presumido e o real. As empresas têm um medo de estar no real, porque... Que não existe, né? Exatamente. Elas não deveriam ter esse receio. Por quê? Porque se você tiver uma boa assessoria contábil, como a ADM Contabilidade, assessores que desenhem a projeção futura do seu negócio com base nos seus planos, você consegue fazer um planejamento tributário. Digamos que você venha a fechar um contrato que vai lhe gerar uma receita recorrente e subsequente para os próximos 24 meses. E você está numa faixa ali no Simples porque tem medo de passar para um regime normal, porque tem medo ali de pagar tributo. Às vezes você está pagando numa faixa tão alta que nem percebe, e se você tivesse no lucro real ou presumido, aí dependendo do planejamento tributário, você pagaria menos. Pagaria menos. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o planejamento tributário ele é de extrema importância, mas nem toda a contabilidade, infelizmente, consegue estruturar. Uma gerencial como a ADM e outras que a gente também tem relação e conhece, fazem perfeitamente esse tipo de trabalho e entrega resultado ao contribuinte, ou seja, ao cliente final. E assim, a questão de estratégias, né, não é uma coisa assim que as pessoas acham, ou eu sou o Simples Nacional, ou eu sou o lucro presumido, ou eu sou o lucro real. Na realidade, existem grupos de negócios com diferentes CNPJs. Sim. E você pode ter um CNPJ, obviamente, tudo dentro da legalidade da sua operação, claro, de um endereço para cada empresa, né, para cada CNPJ constituído. Mas existem casos que você pode ter um ano simples,
uma no lucro presumido, uma no lucro real, Sim. outra no simples. Existe uma série de pré-requisitos para se criar uma estrutura dessa? Existe. Mas é para isso que a gente está aqui. Exatamente. Então, assim, eu vou dar um caso bem simples. Empresas do Simples Nacional, só para contextualizar, o Simples Nacional, quanto mais você fatura, mais a alíquota sobe. Então, vamos dizer que começa ali com 6% sobre o seu faturamento, daqui a pouco está 8%, daqui a pouco está 10%. Isso incomoda o empresário. Sim. Existem estratégias, né, que são simples. 2 empresas no Simples Nacional, porque o faturamento vai ficar diluído em 2 CNPJ, consequentemente, essa alíquota diminui. E quem é que não quer 2, 3, 4% do seu faturamento mês a mês? Quando a gente fala de valores, vai depender do tamanho do negócio. Então, uma microempresa que está faturando ali 20 mil por mês, R$400 pode ser significativo. Uma empresa de pequeno porte, que já está faturando ali seus 200 mil por mês, 4% dá 8 mil, também é mais significativo. Às vezes é até o lucro que o empresário, no final do dia, vai estar embolsando por causa do planejamento. Sim. Então, é de extrema importância. De extrema importância. E aí, Palhares, eu queria entrar um pouco agora em alguns assuntos mais pessoais. Claro. Né? E perguntar para você assim, hoje, qual que é um atributo que te fez chegar até aqui e que você pode recomendar para vamos dizer assim, um jovem que quer começar a empreender, se você pudesse dizer só uma coisa, tá? Certo. E aí eu quero que você pense bem, seja bem taxativo. Um atributo, eu sei que um empresário precisa ter vários, mas um que você considera assim, se dedica nesse. Perseverança. Isso é um atributo que tem que existir no empreendedor, no empresário, quem tem um projeto. Persevere. Porque assim, Matheus, a tentativa de construir um negócio, ela existe e ela está baseada num querer, numa vontade, tá? Mas por trás de todo negócio tem que existir ali um plano. Então, se você tem um plano e passa a executar, persevere. Se você acredita no seu projeto, persevere que você vai conseguir. Eu sou a prova disso, tá? Os meus negócios são tratados dessa forma, tá? A gente falou aqui da minha relação com o mercado tributário, mas, como você sabe, a gente também tem outros negócios. Nós temos um projeto que está iniciando, né? Está buscando aí, ganhar o seu espaço, que é uma empresa que foi criada no ano passado, em 2022, com um projeto lindíssimo, que inclusive a gente está agora repaginando o negócio, mudando um pouco o conceito por trás do negócio, mas a Road Invest, que é a nossa hold de participação em investimentos, tem o objetivo de fazer com que essa parte gerencial, tanto de contabilidade quanto de assessoria jurídica, se envolvam mais diretamente no negócio e tentem ajudar o contribuinte tanto com recursos e técnica para que as empresas que, no geral, elas têm dificuldades diversas e especificamente nesse sentido, nessa esfera, nessa etapa do negócio, possam ali ter um fôlego, possam ter ali tanto de recurso, financeiramente falando, quanto de técnica já de profissionais há 35 anos, por exemplo, desenvolvendo aí uma boa relação com o mercado. Então, a Road Invest ela tem esse papel e agora nós estamos com um projeto que está cuidando da parte de commodities, né? Que vamos agora iniciar as primeiras operações a nível internacional. Então, nós temos a intenção de buscar estruturar negócios ali, ajudar o contribuinte, que não deixa de ser uma ajuda, né? Injetando recurso, e também a parte de técnica, porque as duas coisas, quando se envolvem, elas conseguem dar certo. É tipo assim, eu tenho uma empresa e eu estou precisando de um apoio para fazer ou ela crescer, escalar, ou até ela se manter viva, porque a gente sabe que muita empresa quebra, né? Claro. A Road Invest ela pode proporcionar, além de capital, por meio de participação, acredito. Sim. Também um suporte técnico que aí vai abranger gestão, parte jurídica, parte contábil. Exatamente. Cara, isso é muito bacana. É isso. E eu acho que, assim, falando aqui,
um dos intuitos, né, desse programa é a gente tratar de pessoas da gente, da nossa terra. Claro. E eu acho que a Roadinvest tem muito esse propósito também. Sim, sim. O fato de eu ter mencionado que a Zatara Trade Company, que é a empresa que a gente está buscando fazer negócios internacional, é que, como você sabe, não deixa de ser uma intenção de trazer o local para o externo. Sim. Né? Porque, por exemplo, uma das commodities, que é a parte de minérios, sai daqui do Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, a gente está estruturando a base de fornecedores aqui, na Bahia, em Santa Catarina, em São Paulo, e você pega no sul também do país, no Paraná, então você pega essa estrutura de fornecedores, pega os compradores a nível internacional e junta eles e faz com que os negócios aconteçam. Bacana. Então você está juntando, você está unindo... Uma cadeia grande. Exatamente, você está unindo um hall de fornecedores, de negócios que estão aí querendo se alavancar, querendo se desenvolver, com possíveis compradores a nível internacional. Perfeito. Então, sem deixar de atender o pequeno empresário que queira conhecer o projeto e queira também entender como funciona a parte de participação, que você falou uma palavra escalar, né? É uma coisa que a Roadinvest tem em sua essência, que é buscar negócios com características escaláveis. Perfeito. É isso. E, Palhares, dentro de todo esse seu conhecimento a nível, que eu gosto de chamar assim, multi-empreendedor, né? Você viaja muito. Sim. E você abre diálogos e abre espaços em diferentes cantos do Brasil. Sim. Como que é essa questão de você chegar num canto em que você não é dali, mas você buscar criar relações e, consequentemente, gerar negócios, gerar contatos? Como que é que você faz? Assim, o que é que você poderia dizer para a galera que não vou dizer que é técnica, mas a forma como você trata e enxerga isso? Sim. Bom, eu costumo dizer que negócios têm a ver com pessoas, certo? Então, as pessoas, elas entendem quando você tem uma oportunidade e elas analisam aquilo ali, né, de forma muito, muito sistemática, vamos dizer assim. Então, a relação com os negócios, ela se dá primeiro com as pessoas. Então, Perfeito. Na prática, Matheus, se eu tenho um modelo de negócio que é interessante e que pode proporcionar, agregar valor a pessoas e a negócios, para mim fica mais fácil chegar a apresentar essa oportunidade para perfis, né, classificados que estão dentro do nosso ecossistema de negócio para buscar desenvolver. Mas, diante disto tudo, não é tão fácil assim. Claro. Tá? Senão todo mundo fazia. Pois é, não é tão fácil assim. É interessante mencionar isso, porque eu sempre quis estruturar um negócio que tivesse uma característica a nível nacional. Uhum. Tá? Eu sempre quis isso. Então, agora a gente sabe que entre o querer e o conseguir existe o fazer. Tá? Então, se a pessoa só tem a vontade e não executa... A questão também da perseverança. Não vai acontecer, exatamente. Então, quando eu comecei a minha trajetória buscando desenvolver negócios em outros estados, conhecer pessoas, e aí eu posso dizer que hoje eu conheço pessoas no Brasil inteiro, tá? A gente tem negócios no Brasil inteiro, mas nem só por isso, mas pela perseverança em tentar fazer com que o nosso modelo de negócio, a nossa estrutura de negócio, aqui falando da Revio, ela possa ajudar o contribuinte. Ela faça com que as empresas que vivem em dificuldade financeira, por algum motivo, seja ele qual for, possam conhecer uma oportunidade de se reinventar e com recurso próprio. Então, assim... Que já era dela. Exatamente, já é dela. Eu só tô mostrando para ela que há uma oportunidade. E essa relação com pessoas, ela é importante mencionar que, assim, existem vários perfis de pessoas, existem várias formas de você chegar a desenvolver sua relação, seu network, a palavra bonita que usam muito. Mas, no fundo, o que vai
fazer você permanecer nessa escalada de relacionamento corporativo são 3 coisas. É você fazer as coisas legais, morais e éticas, tá? Fazendo essas 3 coisas, entregando o que você promete, não tem como dar errado. Então, assim, é aquele negócio. É muito difícil emagrecer. Depende do ponto de vista. Entende? Pode ser difícil manter a disciplina, né? É exatamente isso. É. Então, pessoas que começam... Mas a fórmula não é difícil. Pessoas que começam relações com muita garganta e não entregam ali o que prometeram e também não é realmente o que falaram ou venderam o que acontece de fato, você passa a destruir essas relações sem antes começar. Você começa uma relação, você promete entregar algo e você não entrega ou tem por trás daquilo uma intenção distinta, tá? Aquilo deixa de existir. Então, relacionamentos, eles são construídos e aí tem pessoas que vão ser estratégicas, pessoas que vão ser necessárias e aí você sabe que no tabuleiro de xadrez existe ali as estratégias que você deve utilizar. Tem as pessoas que você vai chegar nelas com um interesse de desenvolver um negócio em parceria e vai ter as pessoas que você vai transformar em amigas, tá? E aí pode ser que isso soe um pouco assim, pô, mas peraí, o cara é interesseiro. Não. Todas as pessoas têm um interesse por trás de desenvolver algo na esfera corporativa. Até porque senão o cara não vai pegar um avião, bater em São Paulo para nada, né? Todos têm um interesse. Quem disser que não tem um interesse não está sendo sincero. E assim, ó, você não precisa ser uma pessoa interesseira para ter interesse. Sim, são 2 palavras diferentes. Uma coisa é você agregar valor com algo interessante e uma coisa é você ser um puxa-saco ali, interesseiro, e entrar em algo porque você quer alcançar ali um objetivo. Ei, Palhares, dentro disso, para quem não conhece o Dale Carnegie, que é aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu recomendo demais a leitura. Muito bom. Tem uma frase que... Agora eu vou dar uma babada. Eu sei que não pode puxar saco. Eu vou dar uma babada no meu pai em Palhares, porque Palhares foi uma das pessoas que, para mim, eu considero um mentor. Me ensinou muita coisa. Obrigado. Até mandaram, abrindo outros parênteses, mandaram uma perguntinha hoje na caixinha de perguntas. A contabilidade lhe fez iniciar no mundo dos investimentos? Eu disse, contabilidade não, mas meu amigo Palhares, ele sim me fez iniciar lá em 2017. Isso é um assunto interessante. Fica para outro podcast. Mas senão a gente passa o dia. É verdade. Mas, cara, tem uma frase do Dale Carnegie, que essa frase eu levo para minha vida e foi uma coisa que eu aprendi com meu pai e vi em pouquíssimas pessoas. Por mais que ela seja simples. E vi isso em você. Que a frase é a seguinte: seja genuinamente interessado no que a outra pessoa está falando. Sim. Não é exatamente isso, mas tem a palavra seja genuinamente interessado no outro. Palhares, a gente vê no olhar, né, de quando a pessoa tá com aquele olharzinho de tipo, eu quero que você me contrate. Eu não quero chegar e proporcionar algo bom para você. Eu quero chegar e criar relacionamento. E a gente, com o tempo de sentar com tantas pessoas, começa a perceber isso, né? Claro. E assim, uma coisa que eu tento levar para minha vida é quando eu sentar aqui com uma pessoa, eu realmente estar prestando atenção, que às vezes é o básico. E isso não é só para negócios, né? Não. Às vezes isso é com sua mãe, com seu pai, com seu primo, é com a sua avó que vai contar aquela mesma história que você já ouviu 500 vezes, mas é uma coisa que é de tipo assim, estar presente. E trazendo isso para o mundo dos negócios, eu acho que entra muito nisso na questão de relação. Parece simples, mas são poucas pessoas que são genuinamente interessadas, né? É isso mesmo. Existe, Matheus, você falando do Dale Carnegie aí, né? O nosso amigo Emerson Alencar, que hoje atua na Bahia, um grande parceiro nosso, inclusive. Tem a Letícia, que está lá em Fortaleza agora. Fortaleza, Ceará, parceira nossa também. Por isso que eu falo, você falou em eu viajar. Eu moro em Natal, mas praticamente eu passo os finais de semana em Natal. Sim. Né? Claro, minha família está aqui, tem uma bebezinha de 2 anos e 3 meses, minha esposa, um beijo para minha esposa, linda, e que se não fosse por ela, cara, tudo isso aqui
essa estrutura como pessoa... É a base, É a né? base, cara, é a base. Então, assim, é emocionante, na verdade, Aham. entendeu? Porque, assim, eu acho que um homem, claro que isso que eu vou falar é uma coisa que é muito mais pessoal, né? Sim, sim. Mas, assim, um homem que está ao lado de uma mulher que pensa semelhante a você, você anda mais rápido, tá? Então, as minhas dúvidas, né, da época do início da minha trajetória como investidor, como homem de negócio, como alguém que queria alcançar, enfim, todos tiveram ali o apoio essencial e fundamental da minha esposa. Que bacana. Tá, e, cara, isso é emocionante de verdade. Então, assim, Matheus, trazendo aqui para a questão da vida mesmo, é uma coisa que buscar uma pessoa, e aí, né, existe aqui uma máxima que se diz muito que o ambiente em que você convive vai lhe moldar, e isso é verdade. É verdade. É verdade, tá? Por isso que a classificação das pessoas que você escolhe para se relacionar é importantíssimo. A questão daquela, você é a média das 5 aquela pessoas, aquelas frases né? prontas, Aquelas né? frases prontas. Mas isso de fato acontece. Sim. Porque assim, ó, como que hoje eu desenvolvo negócio em estados que você perguntou, eu acho que uma resposta rápida e objetiva eu só me relaciono com pessoas que são referenciadas. E que cumprem aqueles requisitos Os requisitos. que você falou, né? Exatamente. Requisitos morais, éticos. Isso. Digamos que Matheus me indique uma pessoa no sul do país que você conhece. E eu sei quem é Matheus. Eu convivo com o Matheus. E Matheus é amigo dessa pessoa. Matheus também convive com ela, mas ela não está no meu Sim. ciclo social. Se Matheus achar que o meu negócio, um deles, é interessante para aquela pessoa, se você referenciar aquela pessoa para que eu conheça ela, eu vou com uma forma diferente de se relacionar com ela, de agir ali. Por quê? Porque se eu conheço você e você tem uma característica, tem atributos que têm coisas em comuns comigo, é muito mais fácil que essa pessoa se dê bem comigo Por tabela. do que eu conhecer alguém batendo na porta dele e enfim. Você vê que tem uma conexão. Sim. As pessoas, elas se conectam assim. Então, hoje, no meu negócio principal ali, onde eu respiro diariamente, onde eu passo o dia falando dentro do meu escritório com os 4 cantos do país, é desta forma. Eu estou indo para Pernambuco, Recife. Aí eu tenho 2, 3 reuniões lá. Aí eu falo com A, B, C, D, estou indo para Recife, tenho uma agenda. Conhece alguém que você queira que ele conheça nossa estrutura, nosso negócio, como a gente entrega nosso produto e etc, nosso serviço? Conheço. E eu acho que o teu cliente ele fica muito fidelizado, né? Porque Sim. é aquela questão da ligação de 5 horas da manhã. Cai um dinheiro aqui. Ou então, tipo, também unindo com o que você disse. Eu prometi isso, estou entregando isso. Exatamente. Então, eu acho que o cliente ele fica até com uma reciprocidade, né? E tem clientes que se tornam amigos e até amigos pessoais, inclusive. Sim. Porque assim, a gente falando um pouco da nossa vida pessoal, porque é importante que você... Tudo está conectado, né? Exato, tudo está conectado. Então, eu tenho alguns hobbies, né? E aí eu escolho alguns para focar e desenvolver e ganhar ali mais experiência. Um deles que eu estou atualmente fazendo isso e que está atrelado também a relacionamento com pessoas é golfe, né? Que eu atualmente jogo, já participei de torneio, inclusive. Estou buscando se aprimorar. Me aprimorar, se preparar e ficar cada vez mais. Só que assim, porque isso me chama a atenção. Que as pessoas que não conhecem acham que o golfe é um esporte para elites, etc. Eu não seria aqui imprudente dizer que qualquer pessoa pode jogar golfe, porque existe um investimento, existe um investimento. Eu não falaria de custos, mas eu interpreto como investimento. Então, existe um investimento para você participar de um clube, para você estar com recorrência ali participando, etc. Só que assim, o que chama atenção no golfe é que você é seu próprio árbitro. Então, as regras
do esporte façam que você se autoanalise, Sim. seja ético, seja idôneo dentro do campo. É você contra o campo. Então, assim, para mim, como pessoa, é de extrema importância. Então, é um deles que eu destaco aqui, para não... Enfim, mas assim, ó, e ele tem uma característica que eu atribuo, né, para os meus negócios, que é o relacionamento com as pessoas, o relacionamento sincero com as pessoas. Porque o fato de você estar envolvido nesse ambiente, aí volta para a questão do ambiente. Uhum. O ambiente, ele muda. As pessoas que estão ali estão com o mesmo propósito. Sim. Todas sabem que a regra é você ser idôneo, é você ser sério, é você ser... Naturalmente é um filtro. Responsável, exatamente. Naturalmente ele faz um filtro. Existem outros também, mas assim, ó, é uma paixão, né, que se tornou hobby, e eu acompanhava e agora eu participo diretamente, e para mim, cara, tá sendo fundamental. E eu hoje, se vocês não conhecem, é uma cidade na Paraíba chamada Bananeiras, tem um condomínio belíssimo lá, chamado Águas da Serra, que você pode chegar lá, falando com a administração, falando com algum sócio, ou alguma pessoa que lhe referencie. Inclusive, te convidei naquela semana para você ir lá. Evento. Tá devendo. Mas você a gente vai me ensinar a jogar golfe. Nós vamos fazer isso em breve, tá? Vamos sim. Então, Fico no aguardo do segundo convite. Esse você bota a antecedência que a gente tá vai. certo. Inclusive Então, a publi aí, viu? Como é o nome lá do... Águas da Serra. Águas da Serra. Tô doido pra conhecer. É muito conhecido em Natal, mas assim, é um condomínio clube, né? Que tem não só golfe, mas tem outras coisas também. Outras atividades, né? Enfim, é isso. Palhares, cara, vamos pegar um ganchinho em investimento? Vamos. Ou dá pra se falar. deixar, eu falo... Não, mas aí dá pra falar resumidamente, e acho que a trajetória tá muito ligada também ao que a gente acredita, né? Exato. Porque assim, estrutura mental, que as pessoas chamam de mindset, né? Tal. Eu gosto de falar assim sobre isso. Investir hoje no Brasil, antigamente, quando se falava em investimento, o pessoal achava, só quem investe são os super ricos, né? E isso não é uma verdade, né? Você é investidor, eu sou investidor. Tanto eu como você começamos ali a investir pouco, estudar para poder pouco entender, investimento, muito estudo. Exatamente. Para poder ali começar a estruturar a nossa carteira, entender que isso, de fato, tem que existir um comportamento. E aí tudo vem na questão da disciplina, os aportes que você tem que fazer mensalmente. Você tem que ser disciplinado. Então, a sua pessoa tem que entender que o comportamento para todas as áreas da sua vida tem que ter isso que eu falei, disciplina, né? E assim, ó, investir, você pode começar a investir com 100 reais, tem fundo imobiliário de 100 reais, até menos, se você analisar. Eu vi um post hoje que o cara falava assim, aquelas coisas, vamos tentar deixar bem, uma conversa bem, um nível para as pessoas entenderem. Ele dizendo assim, cara, não tenho dinheiro para investir. 100 reais por mês em 35 anos, obviamente, com uma boa estratégia, né, que você tem que buscar, vai te gerar 35 era 25, algo assim, um valor de 100 mil reais. E aí, tipo, 100 mil... Só que o interessante não é o valor 100 mil reais. Se você pegar 100 mil reais e aplicar em um fundo imobiliário, que são imóveis, é basicamente aluguel, né? Sim. Você vai ter uma renda aí de mais ou menos R$1.000 por mês. Exatamente. E aí, olha só, você investindo 1/10 disso, você pode se aposentar com 10 vezes, né, o valor total. Isso a gente está falando R$100 por mês. O que é que acontece com o investidor? Ele começa a ver resultado ali com R$100 por mês. Sim. Ele vai dar os pulos dele para investir 200 por mês. Depois vai em 300, 500, 1.000. Você concorda que isso se torna meio que um vício bom? Se torna. Não é? O dia do aporte, o cara... Vou aportar, vamos ver aqui gostoso, as empresas do meu portfólio que estão de acordo com os números. Cara, eu lembro do meu primeiro aporte. Tu foi o quê? Que você aportou primeiro? Um fundo imobiliário chamado... Pode dizer? Pode, né? Não tem mistério, não. Peraí, isso não é recomendação de compra. Não é recomendação, pelo amor de Deus. Papo. Mas assim, ó, meu primeiro fundo imobiliário que eu comprei é um agregado de galpões industriais lá em Joinville. É o FIB? É o FIB 11. Sim, sei. O Perini Business Park. Primeiro fundo que eu
primeiro ativo que eu comprei na época foi esse fundo. Isso foi que ano, Palhares? Fazem um pouco mais de 8 anos, então, né? 2016. 16. E assim, nessa época ninguém falava, não era do investimento? Então, é porque eu sempre... Assim, onde é que foi que você buscou esse conhecimento inicialmente? Quando eu estava escolhendo a minha formação acadêmica, eu já tinha a intenção de ter um futuro, e aí um futuro ainda próximo, com independência financeira, sem depender de Estado, de previdência, etc. Então, isso sempre foi uma vontade minha. Então, quando eu comecei a verificar as grades, né, das matérias, eu vi uma matéria chamada Análise das Demonstrações Contábeis. Sim. E eu tenho uma característica de investidor fundamentalista. Sim. Você sabe disso. Então, quando eu vi essa matéria, eu não fiz contabilidade nem para ser contador, assim, atuar como contador. Eu, na verdade, eu nunca atuei como contador, né? Você sabe disso. Sei. Então, quando eu fiz a minha faculdade de Ciências Contábeis, eu não via a hora de chegar nessa matéria. Só que eu só fui saber que essa matéria era lá no final quando eu comecei a fazer. Começou. Porque a grade você não... A grade você sabe que tem, mas você não sabe quando é o período que você vai ter, né? Eu, pelo menos na época, não sabia. Só que aí eu comecei a querer entender mais do mercado de capitais por essa vontade minha de ter estabilidade financeira futura, ou seja, ser independente. Só que ao passar do tempo, né, eu vendo que a minha faculdade não era ligada exatamente a isso, eu terminei e comecei a estudar paralelamente. Sim. Né, antes de terminar, na verdade. E aí eu fui vendo que eu fazia, por exemplo, quem está iniciando no mundo dos investimentos, eu sugiro que vá na B3, no site da B3, tem ali cursos grátis de bolsa de valores, de tesouro direto, de fundo imobiliário, tem tudo. Então, assim, eu fui fazer esses cursos por livre, e hoje espontânea... em dia tá mais fácil ainda, né? YouTube, claro. cursos online. Naquela época lá, eu fazia isso, né? E eu acho que os canais que influenciam investidores e novos investidores estavam começando também. Então, assim, eu fui ali do pouco recurso que tinha naquela época ali, eu fui investindo um pouco ali por mês, né? Um pouco mesmo. Criou conhecimento, criou o hábito. Mais conhecimento, e aí eu vi que a disciplina, os aportes mensais, o planejamento, e tudo isso importa para você chegar ao seu objetivo. Né? Inclusive, a minha filhinha, quando completou 1 ano, eu abri uma conta na corretora. Que massa. E eu já faço os aportes para ela, com 18 anos, ter ali um início de vida. Que bacana. Que se ela, assim, na minha projeção, se ela disser assim, ó, papai, eu quero viver de investimentos. Se Deus quiser, e Ele vai querer, Ele vai permitir, ela chegar e eu chegar nesse tempo, se ela quiser viver, Matheus, cuidando dos negócios, mas que não dependa desses negócios, com certeza vai querer, porque o cálculo é simples de fazer, e aí você tendo ali um retorno entre 7% e 8% ao ano, reinvestir nos dividendos. É questão de tempo. Tem uma coisa bonita dentro aí desse contexto, que é os juros compostos, e você sabe disso, e alavanca de forma muito significativa. Então, eu não tive na minha formação da infância isto, mas da minha adolescência para o início da juventude, eu sempre gostei desse assunto. E aí, com o meu primeiro ofício, eu comecei a fazer ali os meus primeiros aportes. E hoje, isso fazem quase 8 anos, eu tenho hoje uma posição significativa no mercado de capitais, com ativos diversificados e que entregam o que as empresas ali desenvolvem e através de seus lucros distribuem seus dividendos, e a gente consegue ali ter uma participação como minoritário, como sócio minoritário, como acionista, e isso compõe ali o seu projeto futuro de independência. Perfeito. Mestre, professor. Eu vou deixar um livro indicado e depois vamos partir para o nosso bate-bola. Vamos lá.
o livro que eu quero indicar para quem estiver escutando é O Investidor Inteligente. Muito bom. Esse livro é considerado a Bíblia dos investimentos. Ele é um pouco técnico, mas lendo ele você vai aprender pelo menos 70% de tudo que é necessário para se iniciar com a cabeça boa, né? Claro. Num bom caminho dos investimentos. Se você me permitir indicar um livro também, Por favor. ele não é exatamente falando sobre investimentos, mas ele tem uma ligação no comportamento humano, que é um livro que eu tenho como base, como compêndio de informações, que é O Segredo da Mente Milionária. Quem me conhece e que convive comigo sabe que esse livro é basicamente toda a estrutura que eu montei, tanto pessoal como profissional, em cima de preceitos desse livro. Esse é o livro de cabeceira. É meu livro de cabeceira. Bacana. É um livro prático. Sim. É um livro que você não vai ficar com teses e teorias. Você aplicar, dá certo. Então, assim, ele fala sobre relacionamentos, sobre comportamento, e aí ele tem uma máxima dentro do próprio livro que diz, e aí, resume o que eu estou dizendo aqui. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, e ações conduzem a resultados. Perfeito. De onde vêm os pensamentos? De nós mesmos. Entendeu? Então, é comportamento, é puro O comportamento. resultado é totalmente você que planta, né? Exatamente. Eu vou abrir aqui pra gente fazer o nosso bate-bola. Então, vamos lá. Seguinte, Palhares. Aqui, você só pode responder uma das duas opções, tem que ser de forma imediata e não pode justificar. Vai ficar para o público, para a plateia. Entendi. Vamos lá. Interpretar o que você disse. Vamos lá. Para você, o que é mais importante, pessoas ou processos? Pessoas. Você prefere vender mais ou cortar custos? Vender mais. Um outro negócio que você teria? Eu não falei, não pode justificar, mas área de marketing digital. Marketing digital. Você considera que as empresas pagam muitos impostos? Pagam indevidamente. Cara, é esperto. Palhares, olha aqui para a câmera e deixa um pitch de vendas aí da Review. Bom, pessoal, a Review tem como estrutura buscar identificar oportunidades tributárias através de compliance, tá? Então, se você quer gerar caixa e economia fiscal, conheça a estrutura da Review e o que ela pode possibilitar. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado por participar aqui. Muito obrigado pela... E tamo junto.